Epa, existe KRAM? Não, não existe KRAM. Vamos ver as demais. No item D, nós temos a memória ROM. Com certeza, a memória ROM existe. É uma memória programável, somente leitura, que se encontra na placa-mãe e já vem gravada de fábrica. E o item E, nós temos a RAM Bus, que não foi comentada durante o assunto, mas ela existe, é um subtipo de memória DRAM. Como existe DRAM, SDRAM, existe DRAM, RAM Bus, que é uma tecnologia de alta velocidade utilizada nos grandes computadores. Então, podemos destacar aqui que a alternativa falsa é a letra C, porque KRAM não existe. Resposta, item C. Questão 3. TRT, 11ª região, 2005. Considerando a hierarquia, as memórias do computador de menor tempo de acesso pelo processador e de menor capacidade de armazenamento são do tipo: letra A, memória principal; letra B, memória cache; letra C, disco óptico; letra D, disco magnético; e letra E, registradores. Então, como podemos responder a essa questão? Então, seguindo o mesmo raciocínio, vamos para a pergunta e marcar as palavras-chave. Quando ele fala aqui, considerando a hierarquia, então, do maior para o menor. A hierarquia de quem? Das memórias do computador. Nós estudamos memórias principais, RAM e ROM, memórias secundárias, discos magnéticos, ópticos e outras memórias, como cache e memória virtual. E ele pergunta aqui a memória de menor tempo de acesso pelo processador e de menor capacidade de armazenamento. Quando ele fala menor tempo de acesso, ele está falando daquela memória que é rápida na resposta junto ao processador. Quando ele fala de memória de menor capacidade de armazenamento, está falando daquela que armazena pouca informação, a memória de baixa densidade. Então, indo para as alternativas, nós podemos eliminar disco óptico, visto que armazena muita informação comparada com a memória principal, a RAM, a memória cache e os registradores. Podemos também eliminar o disco magnético, visto que memória cache e registradores, eles armazenam pouca informação. Contudo, nós temos aqui como alternativa válida registradores, visto que os registradores se encontram dentro do processador. Então, quanto mais próximo do processador, mais rápido é o acesso às instruções. E ela é a memória que armazena menos informações em meu computador. De todas as memórias existentes, os registradores são aquelas que menos armazenam e de maior acesso, mais rápido. Questão 4. TRE Rio Grande do Norte, 2005. Com relação aos componentes de hardware de microcomputadores, A. Alternativa A. RAM é uma memória de armazenamento temporário, cujos dados são utilizados pela CPU na execução das tarefas. Bem, nós aprendemos que a RAM tem como característica ser uma memória volátil, e volátil é sinônimo de temporário. Ou seja, tudo que se encontra na memória RAM, quando é desligado o computador, desaparece da memória RAM. Então, nós achamos já a resposta dessa questão, mas iremos analisar os demais itens para compreender por que elas estão erradas. Item B. RAM, ao contrário da memória ROM,
é uma área de armazenamento definitivo e seu conteúdo somente é alterado ou apagado através de comandos específicos. Percebemos no item B que a Fundação fez um trocadilho entre a palavra RAM e a palavra ROM, porque quem é a memória de armazenamento definitivo é a ROM, e não a memória RAM, como os vimos no item A. Então, o erro está aqui na palavra definitivo e o trocadilho que foi feito. Item C. Interface AGP, um dispositivo de entrada e saída, é utilizada principalmente para conexões de impressora. O erro está na última palavra grifada, impressoras, pois nós aprendemos que a interface AGP é uma porta aceleradora gráfica, ou seja, um barramento utilizado exclusivamente pela placa de vídeo e não pela impressora. O item D, vamos observar onde está o erro dela. Interface AGP é o dispositivo responsável pela comunicação entre o processador e a memória cache. Então, o erro está no final, novamente. A interface AGP ela é utilizada para a comunicação entre o processador, a placa de vídeo e o monitor de vídeo. E, finalmente, o item E diz assim: instalação de gravadores de DVD nos computadores atuais só foi possível graças à tecnologia SCSI, que conecta esse dispositivo. Onde está o erro nessa questão? Está na palavra só foi possível. Por quê? Porque a utilização de gravadores de DVD pode ser através não apenas de tecnologia SCSI, mas também de tecnologia IDE, como nós estudamos na aula passada. Nós temos SCSI, IDE e SATA. São 3 barramentos que podem ser utilizadas para a conexão de DVDs, CDs e HDs ao computador. Vamos agora para a questão de número 5. TRE de Pernambuco, 2004. No microcomputador que contém um barramento serial universal, USB, é correto afirmar que, item A, não haverá suporte de instalação plug and play para este barramento. Nós podemos destacar aqui a palavra não. E nós podemos eliminar o item A por causa dela, porque a tecnologia USB, ela permite o plug and play. É uma das características mais fortes deste barramento, onde você conecta o cabo USB de seu periférico, como a impressora, e o sistema operacional automaticamente reconhece a impressora. Então, plug and play quer dizer conecte e use. Então, é uma instalação automática. Então, está errado o item A. Item B. Possui um barramento interno adicional. O barramento USB, ele é um barramento externo que a placa-mãe pode vir ou não com o opcional interno, mas normalmente ela é externa. É um barramento externo. Barramento interno, nós podemos destacar o barramento do sistema, que foi assunto estudado por nós, que é o barramento de dados, o barramento de endereço, o barramento de controle. Item C. A porta paralela será substituída para conectar impressoras. Onde está o erro do item C? Substituída. A porta paralela, também chamada de LPT, ainda está presente nas placas-mães atuais. Nós temos tanto a porta paralela quanto a porta USB para a conexão de impressoras. Mas também existem as impressoras seriais, que desta vez utiliza uma porta serial, como era o caso da RS-232. Então, o item C está errado. O item D.
É possível conectar e desconectar dispositivos sem desligar ou reiniciar o computador. Este item está corretíssimo. Por quê? Porque através de um cabo USB eu posso instalar e desinstalar periféricos, dispositivos adicionais, sem necessitar a reinicialização do sistema, visto que, como nós já vimos, o barramento serial universal, USB, ele é plug and play. Então, a resposta desta questão está na item D. Por que o item E está errado? Vejamos, numa única porta, conecta um único tipo de dispositivo periférico. Então, o erro está aqui, um único tipo de dispositivo periférico, pois nós aprendemos, durante as aulas, que o barramento USB permite conectar até 127 dispositivos ao mesmo tempo. Então, a resposta é item D. Questão 6, TRE de Pernambuco, 2004. A utilização de uma unidade leitora gravadora de CD em um microcomputador possibilita: letra A, ler CD-RW somente. Letra B, ler CD-ROM somente. Letra C, ler e gravar CD-RW de forma semelhante a um disquete. Letra D, ler e gravar CD-ROM de forma semelhante a um disquete. E letra E, ler e gravar CD-RW e CD-ROM devido ao sistema de armazenamento magnético utilizado pelo gravador. Bem, as palavras que eu destaquei foi proposital para afirmar que o item A, o item B e o item E estão errados, visto que uma unidade leitora gravadora de CD, ela permite tanto ler quanto gravar CDs. Então, o item A está errado porque diz que apenas ler CD. O item B está errado porque diz que somente lê CD-ROM. Não somente lê, como também grava. O item E está errado porque CD é um compact disc e ele não utiliza a tecnologia magnética, e sim a tecnologia óptica. Então, sobraram para nós analisarmos o item C e o item D. Vejamos elas. O item C, novamente. Ler e gravar CD-RW de forma semelhante a um disquete. E o item D, ler e gravar CD-ROM de forma semelhante a um disquete. Qual a diferença das duas questões? Estão aqui. Dos dois itens estão aqui. CD-RW e CD-ROM. Então, eu posso eliminar o item B, visto que CD-ROM é um dispositivo apenas de leitura. Como nós aprendemos, CD-ROM apenas lê, porque já vem gravado de fábrica, como é o caso da memória ROM, que é uma memória somente de leitura. Então, resposta está no item C dessa questão. Questão 7, Correios 2008. A BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, fica armazenado no seguinte dispositivo do computador. Alternativa A, processador. Alternativa B, unidade ótica. Alternativa C, memória RAM. E alternativa D, memória ROM. Vejamos. Logo de primeira análise, podemos eliminar memória RAM, visto que memória RAM ela é volátil, ela é temporária. Então, o armazenamento que se faz nela se perde, visto que ela necessita de carga elétrica para reter a informação. E nós aprendemos que a BIOS ela se encontra dentro da placa-mãe do computador. Na placa-mãe nós temos o chip, processador, a CPU, e próximo a ela nós temos uma memória chamada de ROM BIOS. Então, dentro desse chip, chamado ROM BIOS, está presente o programa BIOS, que é responsável pela inicialização do sistema. Então, nós temos aqui, na alternativa A, processador, que também pode ser eliminado, porque processador não é memória.
e a unidade óptica, que é o drive, que lê e grava CD e DVD. Então, sobrou, por fim, o item D, que a resposta é verdadeira, porque a BIOS está armazenada dentro de uma memória ROM. Questão 8. TRE Sergipe, 2007. Um programa ou software aplicativo, no momento de sua execução em um microcomputador, normalmente tem que estar carregado. Alternativa A, na memória RAM. Alternativa B, na memória flash. Alternativa C, na memória ROM. Alternativa D, no processador. E a alternativa E, no disco rígido. Bem, nós aprendemos que o processador ele é responsável apenas pelo processamento dos dados, chamado também de CPU ou UCP. Quando o usuário solicita que um programa seja carregado para a tela do computador, o processador vai até o disco rígido, o HD, e vai buscar a informação. E ele copia do HD e joga para a memória RAM do computador. Então, nós podemos resolver essa questão rapidinho, olhando para as alternativas que existem aqui. Então, letra A, memória RAM, é a resposta verdadeira, porque tudo que se encontra na tela, que está sendo processado, está necessariamente na memória RAM do computador. Não é memória flash, porque memória flash é o pendrive, ou MP3. É o chamado de FPROM, memória ROM flash. Também não é memória ROM, porque nós não podemos gravar nada dentro dela. Não é processador, porque processador não armazena informações. E não é disco rígido, porque no disco rígido fica o programa. E de lá nós iremos pegar a informação e trazê-la para o processamento. Então a palavra-chave se encontra aqui na pergunta. No momento de sua execução. Então, enquanto está sendo executado. Então, todo programa que está sendo executado, obrigatoriamente ele se encontra na memória RAM. Resposta é letra A. Questão 9. Também TRE de Sergipe, 2007. É um tipo de memória que dá suporte ao processador na execução das tarefas. Vimos na questão anterior. Então, ele está falando aqui de memória. Uma memória que dá suporte, que auxilia o processador durante o processamento. Então, nós vimos aqui que ele está falando da memória RAM do computador. Então, sempre associe memória RAM a uma memória que auxilia diretamente o processador durante o processamento dos dados. Não pode ser EEPROM, visto que é uma memória ROM. Uma ROM programável, cujo conteúdo pode ser eliminado por impulsos elétricos. Não pode ser memória ROM genérica, porque é somente leitura. EDO é um tipo de memória RAM. E CMOS é uma memória RAM que armazena as configurações do setup, que é carregada durante a inicialização do sistema. Resposta, letra C. Finalmente, a questão 10, Cefet do Maranhão, 2008. Um dispositivo leitor de código de barras é um exemplo de... Então, está falando aqui de um dispositivo de entrada e saída de dados. Está falando de uma unidade de entrada e saída. Só que não necessariamente entrada e saída. Nós aprendemos durante as aulas, quando eu falei de leitor, eu pedi para vocês associarem a leitura. E toda leitura é entrada. Toda gravação é saída. Então, o leitor de código de barras é um dispositivo unicamente de entrada de dados. A alternativa correta é a letra E. Então, eu fiz questão de pegar questões de concursos municipais, estaduais e federais relacionados a hardware, para que pudéssemos perceber que as questões que estão colocando nas provas não são questões tão simples assim como parece. Por isso que muitas pessoas estão sendo eliminadas em provas de concurso quando trata de informática
a parte teórica, porque os assuntos que eles colocam estão mais relacionados a técnico de informática. Olá, vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso. Vamos falar sobre software. Conceito. Software é o elemento lógico, não palpável, do sistema computacional. Então, como nós vimos no módulo anterior, hardware vem de hard, rígido, duro, e software vem de software, leveza. Então, aquilo que nós não podemos tocar. Quando a gente olha para a tela do computador e a gente toca na tela do computador, nós não estamos tocando no programa, e sim estamos tocando na tela, no visor, que faz parte do monitor de vídeo. A classificação quanto aos softwares, nós temos 3. Existem softwares básicos, existem softwares aplicativos e existem softwares utilitários. Qual a diferença entre eles? O software básico é aquele fundamental, essencial para o processamento de dados. Por exemplo, o sistema operacional. Pois nós sabemos que sem sistema operacional, o computador não processa. Ele depende do sistema operacional. E nós iremos aprender isso mais adiante. Um exemplo de software aplicativo. O Word. Por quê? Porque o software aplicativo é todo aquele programa que irá auxiliar o usuário nas tarefas do dia a dia. E exemplo de software utilitário, nós temos o backup. Por que backup? Porque o programa utilitário é aquele que irá auxiliar a máquina ou computador, fazendo com que a máquina processe sem problema algum. E o backup é um programa que faz cópia de segurança dos dados. Se eu perco os dados originais, eu não processo. Se eu perco e reponho através do backup, eu continuo a processar. Então, vamos entrar no assunto que nos interessa neste momento, que é sistema operacional. Então, primeiro, nós iremos conceituar o que vem a ser um sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas que irá controlar o hardware e o software da máquina, gerenciando o hardware e o software, criando um ambiente para o processamento de dados. Então, podemos destacar aí que é função do sistema operacional controlar e gerenciar toda a parte física do computador, desde a hora da entrada de dados até a hora da saída dos dados. E também controlar os softwares que estão sendo processados no momento. E também é função do sistema operacional criar a interface, que vai permitir que o usuário possa utilizá-lo e vice-versa. Bem, falando de sistema operacional, o nosso primeiro tema é o Windows, porque é o principal sistema operacional utilizado no mercado e é o mais cobrado em concursos públicos. Então, o que vem a ser o Windows, no termo geral, o Windows é o conjunto de programas. É um sistema operacional ou conjunto de programas de 32 e 64 bits com interface gráfica desenvolvido pela Microsoft. Então, o Windows já diferencia do seu antecessor. Porque antes do Windows nós tínhamos o MS-DOS, que foi o primeiro sistema operacional desenvolvido pela Microsoft para computadores da família IBM PC. Só que o MS-DOS trabalhava com 16 bits, o processamento era feito com palavras em blocos de 16 bits e não possuía uma interface gráfica. O Windows surgiu para suprir essa necessidade. Trabalha com uma interface gráfica e trabalha com 32 e agora com 64 bits. Principais características do Windows. Aí nós temos aí uma das principais características dele. Multitarefa.
O que isto quer dizer? Que o Windows ele executa várias tarefas ao mesmo tempo. Nós podemos destacar isso porque nós podemos abrir o Word, o Excel, o PowerPoint, a internet e podemos realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Outra característica importante é que o Windows ele é multimídia, ou seja, podemos executar e trabalhar com texto, som e imagem ao mesmo tempo. Podemos ouvir uma música, podemos assistir um vídeo, podemos digitar um texto. Terceira característica, o Windows é multiusuário. O que isto quer dizer? É que nós podemos trabalhar com vários usuários da mesma máquina ou podemos trabalhar com vários usuários espalhados numa rede de computadores. Quarta característica, o Windows é plug and play. Nós vimos essa característica quando nós falamos lá em hardware sobre o barramento USB. Isto quer dizer que o Windows ele irá detectar e instalar dispositivos novos sem a intervenção do usuário. Então, ele detecta e instala dispositivos novos sem a intervenção do usuário. E, finalmente, outra característica muito importante é que o Windows ele trabalha com uma interface de rede. Isto quer dizer que ele permite o compartilhamento de recursos entre computadores e usuários de uma rede local